Já podemos começar. Tá contigo. Tá. Alô, vó? Ó. Olá, meu filhinho. A senhora está me ouvindo bem? Sim, estou sim. Estou. Graças a Deus então, viu? Uhum. Olha, tivemos aqui uma pergunta de um amiguinho e eu vou então expressá-la diretamente para Vossa Excelência e logo então saberemos a resposta. Saberão? Vamos ver se saberão. Ô vó, sabe que um dia um espírito falou o seguinte, olha, perguntar pode, não pode é querer saber. O que a senhora acha dessa resposta? Eu acho que essa é uma orientação sábia. Sábia, tá certo. Sábia porque lhes ajuda a evitar sofrimentos e frustrações desnecessárias. Tá bom, vó. Então, bom, a primeira pergunta, eu vou fazer assim em primeiro lugar, porque foi a que movimentou esse encontro. Ela vem do Fabiano e eu vou passar para a senhora. Olha, ele falou o seguinte: ao meu entendimento, esse que vos fala, Fabiano, é um personagem, uma projeção da mente, e todos os desejos, paixões e sofrimentos são causados por ele ou pela mente dele. Podemos fazer uma pausa? Sim, senhora. Então, este que fala, o Fabiano, é realmente o personagem. Tá. Mas não é uma projeção da mente. É uma identidade que surge da identificação da consciência com uma porção de matéria que ela anima. E é desta identificação, desta adesão, deste apego, se vocês desejarem, é que surgem todas estas coisas enumeradas pelo irmão. Entendi. Então vamos ler aqui, já vou corrigindo já. Então vamos lá. Não, vamos lá, e você continua a pergunta, aí eu vou fazendo pausa a cada vez que eu achar necessário corrigir alguma coisa. Pode ser? Pode. Só que agora, se eu não recomeçar, eu vou perder o fio da meada? Não vai não. Então vai vamos não. lá. Vamos começar de onde eu parei então. Tá. A chave seria desconstruir essas sensações, perder a identidade, deixando assim o espírito, o eu superior viver na carne. Isso seria ascensão, ascender. O Fabiano deixaria de existir. Pausa. Assim, A questão não é desconstruir a sensação, nem a identidade. A questão é dissolver a adesão e o apego à identidade. Porque senão, o caminho da alma é interferido. Perceba, hoje meu discurso está um pouco diferente. sim, senhora. Na nossa primeira conversa, eu busquei atrair a atenção de Vossa Excelência para esferas onde a diferenciação e discriminação da mente não pudessem atuar com tanto vigor. Sim, senhora. Hoje, no meu discurso, nós vamos incluir alguns elementos que pertencem ao campo da experiência, ao campo da diferenciação, certo? Sim, senhora. Então, qual a necessidade de uma identidade aqui? Porque eu disse que a questão não é desconstruir a identidade. Consciência, para encarnar num planeta, se um corpo, uma forma, criar uma história, uma identidade, ela precisa de uma ferramenta que vai servir como um catalisador de vibrações universais que nós chamamos de alma. Então temos lá o espírito, certo? A perfeição
universal, por detrás de todas as coisas, a consciência universal, e esta consciência universal se expressa na matéria, através de corpos, e para tanto, ela cria esta ferramenta, ela manifesta esta ferramenta, este núcleo catalisador que é a alma, ou ainda o senso de individualidade. Certo? Acompanhando? A senhora pode repetir? Tem lá a consciência universal. Tá. Uno, indiferenciado. Tá. Então, este uno indiferenciado, para se manifestar através de uma identidade, através de formas materiais, esta consciência universal manifesta um catalisador, ou um núcleo que sustente a potência daquela consciência para que a forma consiga acolher uma porção deste fogo primordial, deste fogo de amor, desta consciência. Então, este núcleo nós chamamos de alma, nós chamamos de senso de individualidade. Então, esta alma tem algumas colorações. Tem 3 colorações, basicamente, em planetas como este aqui em que vocês vivem. Uma dessas colorações é a vermelha. São almas que vão trabalhar na matéria. Elas estão localizadas numa identidade e elas fazem o caminho de retorno ou a sacralização da matéria que se crê separada pelo próprio trabalho na matéria. Então, se desconstruir a identidade, as almas vermelhas ficam um tanto prejudicadas na sua tarefa aqui. Então, nós temos as almas de coloração azul. Estas almas, elas têm uma facilidade enorme para se deslocalizar de uma identidade, porque elas trabalham sobre a matéria. Então, elas estão aqui num corpo, em geral desencarnam cedo e manifestam uma ardência, uma atração pelo divino, que é muitas vezes incompreendida pela sociedade, pela cultura, pelo ser humano em geral. Porque há uma ardência, um desejo intenso pelo divino, de modo que as funções da identidade vão se manifestando sem muita atenção desta alma. Esta alma está voltada para o espírito, para a universalidade, para o divino. Então nós temos uma terceira coloração de alma, que são as almas violetas, e estas almas trabalham na matéria, sobre a matéria. Estas almas se servem de uma identidade, mas também podem se deslocalizar de uma identidade. Estas almas têm muita facilidade para manejar as leis do mundo material em que elas se manifestam. Vamos exemplificar isto, Por favor. Para que você compreenda a função desta coloração de alma, nós precisamos primeiro esclarecer um certo ponto. Sim, senhora. A consciência não evolui, a consciência é perfeita e plena. Tá. Uma porção da matéria que é a expressão dessa consciência num determinado campo de experiência, determinada linha de experiência, se dirigiu ao estado que nós chamamos de esquecimento, este estado que o ser humano vive. Isto é uma experiência acontecendo no corpo deste pensamento criador, no corpo de Deus. É uma brincadeira de Deus, vamos dizer assim, certo? Tá. Então a matéria chegou a este estado em que ela esqueceu sua realidade, ela esqueceu sua essência. Então, esta matéria vai ser, então, relembrada de sua unidade, de seu estado original. E, para tanto, esta consciência universal se manifesta através de percebedores, ou através de almas. Este núcleo aí que diz eu e isto. Este núcleo aí, esta coisa em você que percebe tudo,
que se relaciona com tudo, este senso de individualidade muito íntima, meio informe, sem nome, sem origem, mas ainda assim um algo que percebe. Isto é a alma, é a raiz do eu. Então, esta alma, como manifestação da consciência universal, tem um propósito. O propósito é redimir a matéria que se crê separada, comunicar à matéria a ciência da unidade. Então, este núcleo, esta manifestação da consciência universal, encarna em formas, assumindo então porções dessa matéria para realizar nesta matéria a ciência da unidade. E assim ela sacraliza a matéria, assim ela transcende a distância que a matéria acredita que existe entre ela e ela mesma. Então, são estas três formas que as almas executam este propósito, através destas três colorações que representam três vias de sacralização da matéria. Por isto que, se o objetivo fosse desconstruir uma identidade, estas almas vermelhas não teriam muito o que fazer. Não, é dissolver a identificação com a identidade, é realizar a consciência da sua plenitude dentro deste corpo para comunicar a ele o conhecimento disto que você é. Lembra que na nossa conversa anterior eu disse: troque a palavra espírito por ser humano. O ser humano foi criado simples e ignorante. Certo. Esta matéria, neste estágio da dança, se crê simples e ignorante. Eu não diria nem simples, porque esta ignorância dá surgimento a muita complexidade. Mas sim, esta matéria se crê separada. Este corpo possui informações nas suas células de separação, de divisão, de discriminação. E a consciência, através deste percebedor, através desta alma, encarna nesta forma, nesta porção de matéria, para realizar nesta matéria, para comunicar a esta matéria a ciência do que ela realmente é. Você, ser universal, perfeição universal. Nossa, que interessante. Olha, eu vou continuar para terminar direitinho aqui a pergunta dele, tá? Sim, sim. Assim como todas as imperfeições e perfeições percebidas pela mente do ser humano. Daí, aí eu tenho que repetir. Ele falou, olha, Fabiano é um personagem, uma projeção da mente, já falou sobre isso, e todos os desejos, já falou sobre isso. Paixões e sofrimentos são causados por ele ou pela mente dele, já explicou. A chave seria desconstruir as sensações, a senhora acabou de explicar. Perder a identidade, deixando assim o espírito. Aí a gente continua. Perder a identidade, deixando assim o espírito, o eu superior viver na carne, isso seria ascensão, ascender. O Fabiano deixaria de existir, assim como todas as imperfeições e perfeições percebidas pela mente do ser humano. Essa seria a resposta do porquê estamos aqui e o que viemos fazer? Olha, esta é uma das respostas possíveis. E no momento, eu posso dizer com uma certa segurança que é uma das poucas respostas que anulam o elemento culpa e obrigação da mente. Porque quando o ser humano passou a crer que o espírito era o responsável, o espírito havia caído, o espírito havia se tornado imperfeito, o ser humano acolheu uma quantidade enorme de culpa. De modo que, claro, as organizações políticas se serviram disto para criar correntes de manipulação, de controle, todos estes elementos desta dança de esquecimento, que são perfeitos porque cumprem o seu propósito. Não vamos esquecer. Isto não é um julgamento de nada disto, isto é uma exposição clara da situação, certo? Sim, senhora. Então, para anular esta culpa, para anular este sentido de obrigação, esta crença na imperfeição daquilo que é perfeito,
esta é uma das poucas visões que resgata este senso de pureza, de inocência e de perfeição inerentes à sua essência, inerentes ao que você realmente é. A matéria vive uma certa experiência. Nessa experiência, ela viveu o esquecimento. As almas que fizeram essa experiência partilharam deste esquecimento porque estavam vestidas com esta matéria. Chega a hora, então, de sacralizar esta matéria, de dar conclusão a esta experiência. Então, estas almas realizam a sua unidade dentro desta porção de matéria que ocupam, sacralizando então a matéria, transformando uma experiência de esquecimento numa experiência de consciência plena. Entendi. Agora, veio aqui na minha mente, não sei porquê, mas vamos saber já, a pergunta de número 800 do Livro dos Espíritos, vó. Ela fala o seguinte: não será de temer que o Espiritismo, ou seja, os ensinamentos dos Espíritos, não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Não será de temer que os ensinamentos dos Espíritos não consigam triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? O Allan Kardec perguntou isso para os Espíritos. Daí eles responderam o seguinte: eu vou falar a resposta deles, a senhora vai me parando quando a senhora puder somar o conhecimento, tá? Olha, responderam o seguinte: conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. Então aí eles já estão ensinando que, olha, é preciso uma transição. É isso que a senhora está dizendo também. Eu não estou falando... Bom, talvez eu esteja falando isso se você concordar que eu me refiro sempre a ser humano como uma porção de matéria e não como a consciência. Isso. A consciência, ela continua plena. Certo. Estamos falando mais desse lado mesmo que a senhora falou. Daí eles dizem o seguinte: as ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Pois é. E no lugar dos velhos hábitos, surgem novos hábitos, hábitos nascidos da mesma mente. É só olhar para a história humana, esta história conhecida. Sim. Quanta diferença houve? Muito pouca no que concerne os hábitos, muito pouca mudança no que concerne a posição da personalidade. As mesmas respostas são dadas aos mesmos estímulos e apenas os nomes mudam, os ambientes mudam, os cenários mudam, mas é a mesma mente, com o mesmo condicionamento. Deixe-me lhe apresentar uma outra possibilidade, eu posso? Por favor, brincou. Isso mesmo, brinquei. Vamos lá. Quando o irmão perguntou de espíritos, eu peço que você amplie esta ideia de espíritos e substitua esta ideia de espíritos aí para qualquer percebedor realizado, qualquer percebedor que realizou esta consciência, ou qualquer aspecto, ou qualquer identidade espiritual que nunca saiu daquele estado, certo? Então, para que a gente desmistifique este conceito de espírito, para que a gente não macule este conceito de espírito com o separatismo da mente, certo? A consciência universal se manifesta através de aspectos, dando assistência a esta experiência de esquecimento, para que ela conclua-se de maneira como deve se concluir, certo? Tá. Então, tudo bem. Aí a pergunta é qual mesmo? Desculpe. A pergunta agora... Não, a senhora ia dar um exemplo, um novo exemplo, quando eu falei as ideias... Eu sei o que eu ia fazer, eu quero saber a pergunta que o moço no livro fez. Então, no livro ele fez o seguinte:
Não será de temer que os ensinamentos dos Espíritos não consigam triunfar da negligência dos homens e dos seus apegos às coisas materiais? Pois é. E será mesmo. E será mesmo, porque ensinamento não muda ninguém. Ensinamento não modifica nada. Sabe o que modifica? A matéria, o estado da matéria? É o que você decide fazer com esse ensinamento. E quando eu falo ensinamento, eu falo de qualquer coisa. Eu amplio o conceito de ensinamento e tiro a palavra ensinamento do conceito ligado à palavra, a livro, à instrução, de livro, de fala, dessas coisas. A planta, a árvore aí na floresta, a árvore é a expressão desta consciência universal, a árvore é espírito também. No seu movimento constante, a árvore está instruindo. Ali tem ensinamento. A pedra, como nós conversamos na outra vez, também tem ensinamento, ensina silêncio, ensina recolhimento. Tudo isso é ensinamento. O que você faz com tudo isto? Aí sim, você, alma, você percebedor, em contato com todas estas migalhas, com todas estes lembretes aí no seu campo de percepção, você gradualmente vai recobrando a lucidez, vai despertando para a realidade desta consciência que o anima. Aí sim, mas o ensinamento, ler, ouvir, gravar, decorar, acreditar, isto não muda nada. Isto só reproduz os mesmos padrões conhecidos. É quando você, então, para todo o movimento, volta para dentro de si mesmo e começa a mergulhar neste sentido de ser, aí sim você vai perceber que ensinamento faz efeito. Porque você vai estar vivendo o ensinamento e não mais se limitando a saber o ensinamento. Então, bom, aqui na pergunta do Kardec, ele já coloca a premissa de que existe negligência dos homens e existe apego às coisas materiais. Sim, assim como o livre-arbítrio, que é uma coisa relativa, estes apegos materiais, como coisas relativas, também existem para o ser humano. Para o ser humano. Para o percebedor, para a alma, não. Não. Para a alma, não. A alma tem um propósito aqui dentro. Realizar o seu estado de unidade. Realizar? Realizar. Realizar significa se dar conta. Se dar conta. Sabe o que você diz? Eu realizei que ele... Eu não sei se vocês falam isso aqui, mas no meu idioma de encarnação, isto era dito desta forma. Quando você realiza alguma coisa, você se dá conta de alguma coisa. Tá. Sim, entendi. Então, estamos falando de uma ideia de realização de algo de maneira progressiva. Ao longo do tempo, igual eu ouvi da senhora, deixando de falar sobre o conhecimento, interiorizando e praticando. Para então poder se aproximar dessa realização. Não. Perceba, não troque as bolas. Matéria é corpo, matéria é identidade. Matéria é pessoa. Pessoa não faz nada, pessoa é feita. Pessoa não realiza nada, pessoa é realizada. Pessoa poderia trocar pelo nome de Fabiano, por exemplo. É isso que o senhor quer dizer. Fabiano não faz nada. Não. O senhor está falando do observador, isso daí, né? Do percebedor. Então, vó, houve uma interrupção aqui técnica. A senhora nos perdoe na medida que isso for possível da parte da senhora, viu? Não há o que perdoar, irmão. Tudo é perfeito. Então, quando a senhora diz que tudo é perfeito, as interrupções são perfeitas porque leva a alguma coisa? Seria isso? Porque cumpre o seu papel. Interrompem. Tá certo. E de certa forma causa uma vicissitude, né?
na medida da sua identificação. Aham. São oportunidades de você comunicar a matéria lucidez. Agora, tá, Porque quem se irrita é a matéria. É a matéria do corpo que se irrita pela interrupção, porque ela acredita que há separação, ela acredita que há certo e errado. Então você relembra a matéria, tudo é perfeito. Aí a matéria começa a relembrar também que tudo é perfeito, que ela é una. E aí pronto, não tem irritação. Então essa matéria que a senhora fala seria o que eu poderia chamar de Fabiano. Também, com o corpo que vocês chamam de físico, o corpo que vocês chamam de emocional, o corpo que vocês chamam de mental. Ou estrutura física e sua contraparte psicológica. Tá, mas então é a contraparte psicológica da estrutura física que tem assim a possibilidade de se irritar, então, não a matéria. Mas isso é matéria. Tá. Tudo isso é matéria. Tudo isso é matéria física, inclusive. Essa estrutura psicológica só não é visível para o olho desse corpo ainda. Foi uma vez, não é, volta a ser. E aí vocês percebem que tudo que vocês acreditavam que era espiritual não era nada mais do que físico. A gente falou sobre isso também na última conversa, quando eu tentei comunicar a você uma outra visão a respeito dessas ideias de mundo espiritual. Que não há mundo espiritual. Tudo é físico. Tudo é matéria. Tudo é matéria. Até o corpo da senhora agora é matéria. Este corpo que eu estou usando aqui emprestado é corpo matéria. Emprestado. Manifestar em qualquer outro corpo, em qualquer outro lugar, em qualquer outra densidade, continua sendo matéria. A diferença é que um corpo pode ser de matéria que se crê separada ou um corpo de matéria que não se crê separada. A consciência é intocada por essas circunstâncias. Entendi. Agora então eu vou continuar aquela pergunta do livro. Sim. Tá. Então ele disse, olha, conhece bem poucos homens quem imagina que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam. Bom, vamos ver lá. Isto é relativo também. Desde que você não tome nenhuma verdade como absoluta, você vai sempre navegar por águas tranquilas. Quando você assume uma verdade como absoluta, então você começa a ter tempestade. E o seu barquinho provavelmente vai virar. Compreende? Porque quando você ouve dizer que a árvore é verde, e você assume então que todas as árvores são verdes, que isto é uma verdade absoluta, você vai se frustrar cada vez que você encontrar uma árvore diferente. Você vai se fechar para a possibilidade de que a árvore pode ter outra cor. De maneira que você limita o seu campo de percepção a apenas uma possibilidade. Então, quando se diz que, como é que se diz que o homem não muda como que por passe de mágica, isso também é relativo. Porque isto que se chama de passe de mágica é apenas uma interpretação de uma experiência que a mente rotula com este nome. Quantos seres não se tem o testemunho ao longo da história da humanidade que despertaram num certo dia completamente diferentes, sem nunca haver buscado, sem nunca haver procurado, simplesmente aquilo está ali. São alguns esses casos, irmão. O que houve ali? Qual foi o esforço? Qual foi a técnica? Qual foi o método? Aí as outras pessoas olham e dizem, mas ele passou encarnações, trabalhando, encarnações, evoluindo, se melhorando, acumulando um Dharma que aí lhe possibilitou nessa encarnação despertar assim, sem dificuldade. Mas quem pode garantir qualquer coisa como encarnação? Quem pode garantir a existência de um passado? Se o passado não passa de imaginação? Se todas estas ideias
tem fruto na mesma fonte que a mente separatista? Então, vamos nos abrir para a possibilidade de que toda verdade que a mente consiga apreender e conceber seja sempre relativa. Porque esta mente atual, esta mente humana, ela ainda está sujeita, para uma parte dos seres humanos, a esse estado de esquecimento, esse estado de separatividade. Então, o que essa mente produz está sujeito também a esta separatividade, a este esquecimento da perfeição universal essencial. Entendi. Então é como se dissesse que, mesmo sendo relativo, o conhecimento ou a luz do que se é chega na pessoa aos poucos, gradativamente, ao longo do tempo das encarnações. Isso pode ser assim, como isso pode não ser assim. Tá. Para algumas almas isso acontece assim, para outras não. Para outras é instantâneo, é radical. Essa experiência que a alma está fazendo. É de se manter dormindo por um longo tempo e de repente ser acordada de supetão. Isso gera um código, isso gera uma informação para o universo. São experiências diferentes, não tem experiência certa, não tem experiência melhor que a outra. Tudo é experiência. Tem uma pergunta que um amiguinho fez, é só porque parece um momento interessante de colocar. Ele disse o seguinte: vó, pode uma pessoa ascender em apenas uma ou poucas encarnações? Mas uma pessoa só ascende agora. Pessoa nem ascende, compreenda. A gente conversou isso lá atrás, né? Sim, eu falei para ele que a senhora ia falar isso. Vai lá. Exatamente. Então, essa ascensão é um termo que é usado para metaforizar o processo de sacralização da matéria. Processo do quê? De sacralização da matéria. O que a senhora entende por sacralização? Não, o que é sacralização? Sacralização é despertar a matéria para a sua essência perfeita e una. A matéria esqueceu, porque esta experiência que Deus está fazendo em seu corpo, ou esta porção de matéria esqueceu para criar este campo de experiência, então esta matéria vai relembrar uma hora, né? Ninguém dorme para sempre. Então a sacralização é isto, é o despertar da matéria, a liberação da luz no núcleo dos átomos. Então a ascensão é um termo para metaforizar isto. Compreende? Agora, é necessário encarnações, uma encarnação, isto é completamente relativo, isto depende do caminho daquela alma, de qual o propósito desta alma, de qual é a dança que ela está acontecendo neste campo de experiência. Tá. Ela pode passar algumas encarnações brincando, supondo que exista a encarnação, que é um conceito mental, para a gente que lida com conceitos de passado, presente e futuro. Tá. Mas a ascensão, a sacralização, só acontece aqui e agora. Não acontece em outro lugar. Acontece aqui e agora. Quer seja num aqui e agora, numa encarnação, que ela tenha levado 3 encarnações para chegar nesse aqui e agora, só acontece aqui e agora. Você, quando você vai para o trabalho, você não vai para o trabalho ontem, você não vai para o trabalho amanhã, isso só vai acontecer agora. É apenas a ilusão da mente, a ignorância da mente, que divide, separa, compartimenta, analisa, rotula, é que lhe permite projetar uma ação para um futuro imaginário. Mas, de qualquer maneira, só acontece aqui, só acontece agora. Você nunca está em outro lugar, você sempre está aqui. Você nunca está em outro tempo, você sempre está agora. Só existe aqui e agora.
É o único tempo, o único espaço? É aqui e agora? É ou não é, irmão? Faça a experiência, use a lógica. Use a lógica. Você diz, eu vou para... Você mora onde? Eu moro em São Paulo. Isso. Me dê o nome de um outro lugar qualquer. Piracicaba. Ei! Não. Você é de São Paulo e você vai para Piracicaba? Não, eu sou de Piracicaba e vou para São Paulo, por exemplo. Ah, certo. Então, você sai daqui? Você sai do aqui? E sim, eu saio de onde estou. Não, você sai de um lugar, mas você nunca sai daqui. Quando você estiver na porta, você vai estar aqui. Se alguém perguntar onde é que você está, eu estou aqui. Ah, Se estiver na rodoviária, você vai dizer, eu estou aqui. Se você estiver no ônibus, eu estou aqui. Se você estiver em São Paulo, eu estou aqui. tá. Onde você estiver, você vai estar aqui. Até se eu estiver em Piracicaba. Você está aqui. Aham. É o que eu quero mostrar, é que o movimento progressivo através de linhas de tempo e espaço são apenas projeções da mente. Como é que se diz? São hologramas, que palavra bonita. São hologramas. Hologramas. Coisas assim, ó, que se desfarelam com um pouco de lucidez. Que não são ruins. Não são ruins. Não. E são parte da dança. Numa agora, você estava sempre aqui e o cenário do aqui simplesmente mudava de acordo com a intenção. Agora você vive aqui, acha que vive aqui, com um cenário mudando progressivamente. É uma forma diferente de transitar neste aqui único. Agora, a questão é que gera sofrimento quando você separa esse aqui. Quando você dá um nomezinho para esse aqui, você coloca um nomezinho naquele ali e acha que vai sair de um para o outro. Aí você sofre. Ou através do prazer ou da dor, você sofre. Porque se não chegar em São Paulo, vai acreditar que não chegou naquele aqui. Mas o lugar que você tinha que estar era aqui, você não pode sair daqui, está sofrendo por quê? Onde você estiver, você vai estar aqui agora. E onde você estiver é perfeito, porque você é perfeito e o seu corpo é perfeito, seu universo é perfeito, tudo é perfeito. Compreende, irmão, que a raiz do sofrimento está nesta identificação com o elemento da dança, que vive uma impressão de movimento, uma impressão que não afeta o que você realmente é? Aí quando você realiza esta ciência do que você é, a matéria também realiza esta ciência, porque ela deixa de ser enganada por essa projeção. Não é nem que ela deixa de ser enganada como se fosse negativo. É apenas que apita o sininho cósmico e diz, pronto, concluiu, para a próxima experiência, vai para outra experiência. Entende? Certa vez eu ouvi que nossas preocupações todas residem na linha do tempo. E se aprendermos a nos remover da linha do tempo, estaremos sempre no agora. E pelo que eu estou ouvindo, a senhora está ensinando também a nos removermos do espaço ou da ciência, que o espaço pode nos causar um sentimento menos nobre. Não, o problema não está no tempo e no espaço. O problema só está na identificação com o elemento que se crê separado. Porque quando você recobra a sua ciência, você é aqui. E tudo é aqui, todo o espaço é aqui. Todo o tempo é agora. Todas as barreiras caem. E aí, mesmo que você esteja assumindo uma forma física, que vive a impressão de transitar entre mundos, entre estados, entre países, entre graus de densidade e compactação da matéria, você nunca é enganado por isso. A experiência da forma é uma, a seidade da consciência sustenta a experiência da forma. Dá para compreender, irmão, isso? Assim, pelo menos assim de perto? Pelo menos assim de perto, sim. Muito bom. Isso já é o suficiente. Tá, é um começo. Já é o bastante de veneno nas veias. Então, olha, só para voltar aqui um pouco então. Estávamos na pergunta do Fabiano, abrimos um parênteses para a senhora discorresse um pouco sobre a pergunta 800 livros espíritos, e agora eu vou fazer um outro parênteses porque tem a ver com o que a senhora explicou, sobre o que eu perguntei se é possível
uma pessoa evoluir em uma... Evoluir não. Sair da roda da encarnação, ascender numa só vida ou em poucas vidas. E daí a senhora explicou pra gente então, antes de eu fazer essa pergunta do menino, que a matéria pode evoluir, mas depende dela. Não, não falei de evolução em nenhum momento. Não, evoluir não é sacralizar. Isso, o que é muito diferente da ideia de evolução, que já abre espaço para um monte de conceitos duais. Sacralização não abre esse espaço. É ruim um conceito dual? Não é ruim, irmão. É que assim, olha, se você está conversando comigo a respeito da unidade, o que eu vou fazer é me manter fiel ao discurso crítico da unidade. Se fosse para ensinar vocês a viver dualidade, não precisava de eu aqui. Vocês já estão bem? Já sabe tudo, né, vó? Vocês já sabem tudo isso, já vivem tudo isso, já esgotaram até tanque de experiência. Então, agora chegou o momento desse planeta, de corpo material, relembrar a sua essência perfeita. E para isso a gente está aqui. Tá certo. Uns falam de uma maneira, outros falam de outra maneira. Tem uns que são mais benevolentes, se servem dos conceitos duais para atrair a atenção da alma para aquilo que não é dual. São formas diferentes de fazer. Eu mantenho fiel a esse discurso político. Tá. E aí, então a pergunta dele é o seguinte: quando começa o espírito encarnado a super... Não, a pergunta é: quando começa o espírito encarnado a superar o véu da matéria e ser um ser iluminado como Buda? Bom, primeiro, vamos lá. O Buda não acendeu, quem acendeu já estava aceso. Isto é muito bom, irmão. Aprendeu rapidinho. Vamos lá. Quando é que começa o processo de sacralização da matéria? No momento em que a alma encarna. Já começou. Já começou. Com a primeira percepção já começa a sacralização disso tudo. Com a primeira sensação de separação, já começa o caminho de transcender a distância entre esses objetos. Então, começa no momento em que a alma encarna. Já começa ali, ela já começa a se movimentar. Agora, se ela vai levar 3 encarnações, 50 encarnações, 1 encarnação, 2 dias, 3 dias, isso é irrelevante. Isso só depende do propósito da consciência. Isso depende de uma coisa: serviço. Quanto esta alma se propõe a servir aqui. E aí ela pode estender sua temporada ou não, de acordo com o que ela tem que servir. Sim. Alô, a senhora está ouvindo? Sim, sim. Tá. Não, cortou aqui um pouco. O que a senhora falou? Ixi, já esqueci. Não, cortou só um pedacinho. Não, mas tá bom, tá gravado, o povo vai ouvir, é isso que importa. Eu vou passar aqui para o outro. Olha, é possível abdicar de todos os desejos, abrir mão, livrar-se, entre aspas, da roda da encarnação numa só vida. Isso que a senhora estava falando. Agora, eu quero focar um pouco mais no desejo. Porque parece que a ideia não é abrir mão do desejo, mas canalizar ele de uma forma útil, prática. Não é nenhuma dessas duas coisas. Vamos lá. É simplesmente o desejo pertence à pessoa. O desejo é a experiência da pessoa. O desejo vai estar ali, não vai estar ali. Quando o percebedor está lúcido, isto não interfere em nada, isto não produz sofrimento. Vamos ao exemplo prático. Vamos lá ao exemplo prático que a mente gosta muito. Vamos lá. O percebedor está lúcido dentro da experiência, ocupando um corpo físico, uma estrutura psicológica. O corpo tem fome, o corpo quer comer sorvete. Sorvete de novo. Eita, que eu gosto de sorvete, hein? E aí o corpo quer comer sorvete. Se tem sorvete, o corpo come. Se não tem sorvete, o corpo não come e você não sofre. É simples. E aí quando você não sofre, quando você não se engana com esse sofrimento, você é a paz que sustenta o mundo. Você serve, você ama profundamente tudo. Essa paz, ela envolve cada alma, essa paz envolve cada corpo, essa paz envolve o planeta até.
E aí isso se torna uma casa tranquila, para que todo mundo acorde de maneira serena. Compreende, irmão? Como a ideia é serviço, é amor, não é pessoal, não é para você. Você não está fazendo nada para você, você não precisa de nada, você é perfeito. A matéria está fazendo uma experiência e você está aí servindo a matéria. A matéria que os outros irmãos ocupam está fazendo uma experiência. Você serve os irmãos e a matéria dos irmãos nessa experiência, de uma forma ou de outra. Se for para que ele tenha a impressão de uma experiência dolorosa, uma impressão de uma frustração, a impressão de um prazer, a impressão da paz, não importa, você está servindo, você é perfeito, tudo é perfeito, você não julga. Você não julga. Você está entregue. Você é a entrega. Você é a inteligência universal e cósmica. Você é o amor absoluto. Você não julga. Você apenas cumpre o seu papel na dança. Sem reclamar. Sem questionar. Por quê? Por que haveria reclamação se você é onisciente? Por que haveria sofrimento se você é êxtase absoluto? Compreende? É por isso que é a mente que questiona, é a mente que julga, é a mente que reclama, não você. Você sofre quando acredita que é você que faz isso. Aí você dá corda para a mente, alimenta a mente. Mas é a experiência, Está aí fazendo isso. Então, parece que a ideia prática não é desejar essa ascensão, essa emancipação da alma, mais do que apenas estar e ser e permitir os processos todos acontecerem sem se envolver emocionalmente. Sem se envolver com a emoção. Isto já é a ascensão acontecendo. Uhum. É que vocês acreditam que a ascensão é o resultado. É isso. A ascensão não é o resultado, não é o fruto. Não há fruto, não há resultado para isso. A ascensão é o processo acontecendo. Mas, vó, eu tive uma ideia aqui agora de citar esse exemplo. Se eu estou aqui, eu vou fazer uma viagem pelo Brasil, vou passar por cinco estados. E o meu destino final é aqui. Então, já que eu estou aqui, para que ir? Porque tem 5 estados diferentes, culturas diferentes. Afinal de contas, os 5 estados são o seu único estado. Sim. É brincadeira. Então. É experiência acontecendo. Tá. Quando... Se você é tudo, você é a fonte, você é o que sustenta a fonte e o produto da fonte, você é o produto da fonte, você é a relação da fonte com o produto dela, você é tudo. Você tem que desempenhar todos esses papéis. Ou você é absoluto ou você não é. Aí você pode acreditar que não é absoluto, isso não faz diferença nenhuma. Só que essa porção que se esquece do seu estado vai viver outra qualidade de experiência, outra variação de experiência, até que chega um momento onde termina, porque tudo começa e termina no plano da transitoriedade. O que é eterno nisso tudo? A fonte é eterna? O produto é eterno? Não. Tudo isso tem começo, tudo isso tem fim. É somente o ser por detrás de tudo isso, que sustenta tudo isso, que encarna em tudo isso, que anima tudo isso, é que é eterno e que nunca muda, que nunca se altera. Uma parte do corpo deste ser, uma parte desta matéria constitutiva desse ser, esqueceu esse estado por conta desta diversidade de experiência. Isso tudo está no pacote. E quando começou esse estado, vai terminar esse estado. Se começou porque esqueceu, vai terminar porque lembra. Não é assim? Pode ser assim, pode não ser. E se não for? Se não for, tem evolução. Se tiver evolução, evolui, horas. Compreende, irmão, que eu não estou aqui defendendo uma visão. Sim, senhora. Não. Nós estamos aqui apresentando possibilidades. Para deixar a coisa aqui mais bonita, né? Mais diversificada, para que vocês não fiquem batendo tanto a testa na mesma parede. Se tem parede, bate a testa em mais de uma parede, pelo menos. Para um pouco, olha outros quadros, esquece essa briga com a mente.
Fica um pouco na parede que se chama paz, fica um pouco na parede que se chama silêncio, fica um pouco na parede que se chama amor. E aí volta para a parede, que é conflito, e resolve o conflito. É simples, é simples. Bom, fechamos esses parênteses. Vou voltar agora para o parênteses maior da pergunta 800 do Livro dos Espíritos e terminar de ler aquela resposta. Ele fala assim, já do meio as ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Quando eu disse isso, a senhora falou o seguinte, mas só que daí vem de novo numa outra vida, adquire ou novos hábitos que estão ligados a essa forma de ver o mundo, ou no lugar de praticar, interioriza todo o conhecimento e aí não trabalha muito essa suposta evolução que pode existir se ele acreditar que existe. Tá. Vamos resumir essa resposta aí. Vai lá. Essa resposta aí apresenta a possibilidade de que esse estado humano melhore. Isso. Com base na crença de que há estados melhores. Isso. O ser humano vai chegar um dia num estado em que ele não roube, ele não mate, ele tenha consciência ecológica, ele desenvolva uma política limpa e transparente, que as pessoas se amem, que as pessoas sejam caridosas, sejam bondosas. Só que quando todo mundo for assim, cadê o pobre? Cadê o assassinado? Cadê o roubado? Para que vai ser caridoso se ninguém precisa de caridade? Para que vai ser bom se não tem ninguém que precisa de bondade? Compreende que não tem possibilidade de a dualidade produzir algo não dual. Assim como maçã não dá pera. Dualidade começa, dualidade termina. Começa e termina dentro da unidade, que é a única coisa que é real. Compreende, irmão? Isto é a crença de que a humanidade, com esta estrutura psicológica, com esta estrutura material, com essa disposição, vai chegar num estado melhor. Só que vai ter sempre mente dizendo não tá bom. Vai ter sempre mente dizendo não é assim. Vai ter sempre mente dizendo precisa ir mais um pouco para frente. Compreende? Mas isso tudo é a brincadeira. Isso tudo é produto do esquecimento. Isso tudo está aí para que o corpo se ocupe de alguma coisa, enquanto a alma faz o seu trabalho, comunicar a lucidez à matéria que esqueceu o seu estado perfeito. Tá, vou caminhar aqui para outra metade dessa resposta, dessa pergunta. Ele diz assim, a transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. Se a senhora quiser parar em algum lugar, é só falar. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então aí a gente vê eles ensinando novamente que o bem que a gente pratica nos impulsiona para um outro bem e de passo a passo vamos então caminhando para essa realização da qual a senhora comentou antes. Pois é, só que a cada bem vai ter um mal que o corresponde. E aí, este resultado, que não é de modo algum o estado sobre o que eu falo, vai ter também um estado oposto. Porque enquanto há bem, há mal. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Sim, senhora. Só para a gente esclarecer esta palavrinha transformação. Porque transformação acontece nesse holograma. Vocês estão sempre se transformando. De um dia para o outro, transforma. Isso nunca produz algo de novo. Porque você pode pegar uma mesa que é feita de madeira e você pode cortar os pés da mesa e fazer um tamborete. Você pode cortar os pés da mesa e fazer uma bancada, prateleira.
brasileira. Você pode fazer o que você quiser, transformar do jeito que você quiser, mas madeira permanece madeira. Tá. Como transformar madeira em ouro? Transformação não resolve. O que resolve é transubstanciação. Eita. Química. Isso é mais profundo. Isso tem que ir no nível lá muito interno, no nível do átomo. Na disposição, na estrutura. Compreende? Então, muito bem. Que a mesa continue acreditando que está indo transformando, vai chegar um dia numa mesa perfeita, que vai estar na casa do rei. Não importa. Enquanto isso, a alma vai agindo na madeira para transformar a madeira em ouro. É a mesma coisa que acontece. Não tem evolução, não tem matéria ruim, não tem matéria boa. Tem matéria num determinado estado e como é a dança da matéria, o movimento, né, a transitoriedade, a matéria num estado vai para outro estado. É só isso que está acontecendo. A matéria viveu um estado de esquecimento, a matéria volta a relembrar. Eu não sei, irmão. Isso me parece mais singelo. Isso me parece mais pacífico. Isso me parece mais tranquilo, sabe? Do que acreditar na salvação, do que se matar para fazer o bem e se culpar porque não fez e julgar o outro porque não faz. Isto me parece um pouco mais evoluído. Olha que palavra bonita. Olha, parece um pouco mais evoluído. Chique, chique. Já estamos aqui no cabo de guerra trazendo a senhora para o nosso campo. Assim não. Você acredita, pelo menos. Sim, sim. E assim me divirto, não é? E me sinto muito bem. Olha minhas ilusões. Não, mas olha, tornar-se uno, outra pergunta de um outro irmãozinho, amiguinho, pelo amor. Tornar-se uno com Deus é perder o livre-arbítrio? Não. Tornar-se, realizar, dar-se conta de sua unidade com Deus, é dar-se conta de que nunca houve livre-arbítrio. Ou então nunca houve necessidade de fazer uma escolha, outra que do interesse geral. Nunca houve escolha a ser feita. Porque quando você se dá conta desta unidade com Deus, escolha já não existe mais para você, decisão não existe mais para você, muito menos resultado adequado ou inadequado. Você, de novo, se dá conta de que você é a vida. A vida. Sustenta. E vida não escolhe, vida não julga. Não julga. Não separa. Vida está acolhendo tudo. Olha para esse planeta como a vida acolhe tudo, sem julgar, sem reclamar, sem retaliação. A vida está permitindo todas as expressões em si. Tem lá o que mata, tem lá o que morre, tem lá o que faz a caridade, o que faz o bem, sempre de acordo com uma terceira pessoa que julga esses estados, né? Porque, às vezes, você está fazendo uma ação sem colocar rótulo, e aquele que observa diz está fazendo bem ou está fazendo mal. Muitas vezes, um diz está fazendo bem e o outro diz não, está fazendo mal. É verdade. Olha que relativo. Olha que inconsistente. Olha que ilógico. Por isso que eu lhe perguntei, lá na outra conversa, quem é este que determina o que é o bem e o que é o mal? A quem você concede esta autoridade? Se você diz que dar comida para o pobre é bom para você. Se você diz que é mal para você. Isso não vai mudar a experiência de ninguém. O outro vai dizer que é bom, o outro vai dizer que é mal, e cada um vai se resolver com estas visões. E nestas visões, nestas interações holográficas, ilusórias nesse sentido de imutável, né? Que não tem consistência, não é eterno, não que é ruim. Tá. Cada percebedor, cada alma, vai comunicando a matéria, a lucidez da unidade. É aí que está a beleza. É aí que está a beleza porque você aqui, dentro desse corpo, começa também a se dar conta. Você tem a possibilidade maravilhosa de experimentar os dois estados ao mesmo tempo. Você é tanto aquele que concede lucidez como aquele que integra a lucidez em si mesmo. Olha que bonito. Olha que maravilhoso.
Olha que expressão magnífica de onipresença. Você é o 1, você é o 2 e você é o 0, onde o 1 e o 2 existem. Isto sim é magnífico. Isto sim é magnífico. Por isso que eu disse, isso daqui tem a sua beleza. Isso daqui tem a sua beleza. E faz parte da beleza disso achar as coisas feias. Faz parte. Porque em que outro lugar você pode olhar para um outro corpo, para um outro objeto e dizer isto é feio, isto é bonito? Não existe. Você é o outro, não faz sentido. E quanto àquela ideia que nós ouvimos aqui muitas vezes de que somos criados à imagem e semelhança de Deus? Eu acho que eu já falei também isso na outra conversa. Deus é criado à sua imagem e semelhança. Você concede atributos a esta entidade imaginária de acordo com os atributos que você tem, que você não tem, que você gostaria de ter. O senhor falou mesmo. Porque ninguém sabe o que é Deus. Isso, somos nós. Exatamente. Que lhe atribuímos atributos. Como você está nesse estado, onde a matéria lhe permite experimentar eu e isto, você transforma Deus em isto. E aí você dá uma forma, dá um nome, dá uma cor. Mas digamos que que realmente fôssemos criados à imagem e semelhança de Deus. A senhora explicou que a consciência universal se manifesta através de percebedores. Né? Que essa alma é um catalisador, um núcleo, e que precisava disso tipo como algo que sustente a potência daquela consciência para acolher uma porção desse fogo de amor. Né? A senhora, acho que eu ouvi isso no começo. Para que a porção de matéria que está esquecida possa acolher aquela potência de amor. Isso. Então aí somos então a semelhança, a imagem e semelhança de Deus nesse sentido, poderíamos dizer, não é? Isso. A alma, o percebedor, pode-se dizer nesse sentido. Só que a grande diferença é que este Deus do qual o percebedor é a imagem e semelhança não é uma entidade, não é uma identidade, não é uma personalidade, não é uma pessoa, não é um eu. É o ser universal, absoluto, perfeito, causa de todas as coisas, como esse seu livro diz. Eita, livro. Bom, falar em livro, vou terminar aqui, vó, senão vamos se estender essa resposta aqui. Entretanto, conseguisse ele unicamente ter-lhe feito só com isso grande bem. Tá, já terminamos aquela pergunta. Então vamos voltar para o Fabiano lá, terminando aqui a resposta do Fabiano. Então ele disse assim no final: lembrando que ainda é um pensamento humano, ou já seria eu limpando a área? Então quando ele fala que a ideia de desconstruir essas sensações, perder a identidade, deixar o espírito eu superior viver na... então. Só que é o seguinte, vó, tem uma pergunta interessante. Quando a gente acende, não precisa sair da experiência da fisicalidade como nós a conhecemos aqui na Terra. Precisa? Porque ouve-se que o Buda acendeu. A senhora consegue... Porque o que a gente ouve é a história é o que os outros escrevem, então não dá para saber como é que foi e tal. Então, ele acendeu, quando ele acendeu, ele virou espírito, é isso? Ele saiu do... Como é que foi? Não, quando ele acendeu, ele sacralizou a sua matéria, sacralizou seu mundo. Viu a perfeição por detrás de tudo. E aí, na hora que o corpo tinha que dissolver, dissolveu, e ele não sofreu com isso, não acreditou que era ele que estava dissolvendo. Era um processo acontecendo nele. Só isso. Mas então, peraí, ele morreu de fome. O corpo morreu. Tá, mas a gente faz uma ideia tão linda que existe a transfiguração da matéria. Pois é, transfigurou mesmo. Ah, bom, então o corpo dele não morreu. O corpo morre. Sim. Não. Matéria é matéria. Você já viu o átomo morrer?
Ah, Então, quando o corpo morre, os átomos se espalham, né? Não assumem mais essa configuração compactada. O holograma desligou. E tá, por mas que a luz do holograma? não, mas vó, eu tô falando o seguinte, olha, o velhinho ali de cima da rua 4, ele falou assim, ele morreu. É, ele deu um ataque, caiu no chão e morreu. Então é isso aí que dessa morte que eu tô falando, que o Buda não sofreu essa mesma morte, né? Ele transfigurou. Igual Jesus transfigurou quando recebeu o povo lá, não sei se é no Monte Tabor, nem sei que monte, que é no monte lá. E ele recebeu o povo e aí ele transfigurou, quer dizer, a matéria, eu vou dizer quintessenciada, mas eu nem sei o que isso quer dizer. A matéria, ela muda de uma vibração mais rápida e deixa de ser tão densa Não, mas quanto... a matéria nunca mudou de vibração, não. Hum. Não, a matéria só se limitou a um determinado estado. Só isso. Ah, então é isso. Pode se expressar em qualquer estado. Mas isso não quer dizer que todo percebedor que realiza a sua unidade Isso. tem a necessidade de manifestar um pouco de luz num plano físico. É isso que eu queria saber. Quero dizer, tudo é relativo, irmão. Nada é Tudo bem? determinante. Ah, tá. Isso depende do serviço, do propósito. Somente disso. Então, Entendi. se o Cristo lá teve o propósito de manifestar ali, depois da morte do corpo, né? Aquele corpo com a matéria luminosa, transfigurada, ou o que quer que seja, tinha um propósito para quem experimentou aquilo. Era serviço, era amor, era uma forma de relembrar a matéria dos outros corpos. Estão vendo? Vocês também podem. Isto é o que vocês são. Mas isso não é determinante. Isso não quer dizer que todo percebedor vai fazer esse caminho. É desse jeito. A humildade produz muito maior impacto. Por isso eu disse, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. E quando ele disse o menor será o maior, ele estava falando de humildade. Porque aquele que realiza esse estado e aceita se extrair deste campo de percepção em silêncio, em humildade, produz muito mais impacto. Olha que coisa linda! Que coisa linda! A matéria do planeta acolhendo esta consciência, esta ciência de humildade. Então, irmão, é como eu disse lá no começo da conversa, nada é determinante. Só não transforme uma verdade em absoluta para que você não crie tempestade no seu mar. Tá. Então, talvez até essa seja a diferença, uma das diferenças entre Jesus e Buda. Será que então não seria Jesus esse espírito que entendeu essas ideias, ascendeu e no lugar de transfigurar, ele continuou aqui? Não, irmão. Não tem mais e nem menos. Tem formas diferentes de fazer a mesma coisa. Quem é melhor, irmão? Quem é melhor? Aquele que vai chegar em São Paulo pelo mar ou pela terra? Pelo norte ou pelo sul? Tá certo. São só maneiras diferentes, mas chega no mesmo lugar. Ou se dá conta de que nunca saiu do lugar. Jesus foi o modelo, né? Inclusive a gente tem, no Livro dos Espíritos, essa pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Eles respondem Jesus. Daí uma explicaçãozinha, ele fala assim, olha, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então seria que ele só se deu conta de quem ele era, e aí quando diz o Espírito Divino o animava, é esse... Esse espírito que anima você. Isso. Só que ele se deu conta e começou a agir como se fosse esse espírito. Não, sendo ele. Pode ser, é uma forma de... É uma verdade relativa. Como também dizer que ele foi a expressão mais perfeita é uma verdade relativa. Claro. Para o cristão que ouve, isso soa muito bem. Para o hinduísta, isso não quer dizer muita coisa. Compreende? Que Deus seria esse, irmão? Que escolhe uma cultura e coloca ela como padrão aos outros seguirem?
Isso não seria estimular a fraternidade e a irmandade que vocês tanto pregam, Realmente. aspiram, compreende? Perceba a elogicidade da mente no seu comportamento. Claro. Todo mundo pega a verdade, transforma em verdade absoluta e aí sai matando todo mundo. Não aconteceu quando disseram que o Jesus era o único Deus? Aí saiu matando todo mundo. Se foi assim, foi a causa de todas as dissensões transformar verdade em absoluta. Tá certo. Agora, vó, tem gente que disse, então, qual seria o propósito, então, de diferentes religiões? Diferentes estruturas diferentes estruturas psicológicas, diferentes estruturas sociais, diferentes temperamentos do corpo, facilidade, simplicidade, porque a luz é simples antes de tudo. Só isso. Agora, quem cria toda esta divisão, quem cria toda esta como era mesmo, esta nobilissimidade da verdade, são os humanos que, as mentes que se identificam. Porque nenhum deles nunca disse que apresentava a verdade última e absoluta. Todos eles apresentaram formas, alternativas, possibilidades. Às vezes nem isso. Às vezes estavam apenas ali servindo, em silêncio. E os seguidores, as mentes identificadas, criaram templo, criaram casa, instituição, criaram política, criaram banco, né? Porque muitas das relações humanas se baseiam apenas nisso, dinheiro e sexo. Apesar disto parecer muito forte, até vulgar, esta é a verdade nua e crua. E tem gente que, então, inclusive essa pergunta aconteceu também. Podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? É por isso que eu já falei, Deus não criou ninguém. Lá. Não tem melhor condição, não tem pior condição. Se você abrir mão deste conceito, claro. se resolve. Agora, querer acreditar que Deus criou num determinado estado e questionar Deus porque não é diferente, é sair do seu papel de criatura que você acredita ser. Já está aí, cometendo crime contra a sua religião. Já está sendo um infiel. Então. Aí eu lembro, não se preocupe, não tem Deus que cria. Não tem condição melhor nem pior. Esquece isso. Vem aqui comigo, senta um pouquinho aqui comigo nesse silêncio. Vem comigo aqui nessa paz. Lembra que tu é amor. Lembra que tu é aceitação plena. Pronto, tudo isso se esclarece. Não tem mais por que brigar, não tem mais por que questionar, não tem mais por que sofrer. Nessa paz aqui, dessa aceitação plena, dessa não divisão, desse estado que é a sua realidade, tudo isso se resolve. Mas você faz a escolha, quer brincar mais um pouco? Brinca. Mas já infectou. O vírus já se instalou. Como eu disse lá atrás, quanto mais correr, mais rápido o bicho pega. Porque, irmão, o sino já bateu, irmão. O sino já bateu para a experiência nesse planeta. Já é hora de todo mundo acordar. Não tem mais muito tempo. Agora as almas vão começar a estourar aqui dentro. E está sendo assim, como é que vocês chamam isso? De fogos de artifício, coisa maravilhosa acontecendo. Fogos de artifício, as almas estão estourando dentro da forma, comunicando uma lucidez numa velocidade, uma velocidade extrema. A luz está despertando nos átomos de maneira simples, fácil, suave, tranquila. Isto está um ano novo, Em mais de um sentido até. Nossa. Bom, então, antes de eu fazer a última pergunta, eu gostaria que a senhora explicasse para mim, às vezes se eu não entendi, ou às vezes eu posso ter entendido errado. Qual que foi o propósito da senhora falar sobre as colorações, a vermelha, azul e violeta, e o propósito de cada uma? Isso.
Eu falei disso para que, então, a curiosidade que eu sei que existe na mente faça e cumpra o propósito para o qual foi criada, e instigue a pessoa a sentar um pouco e ouvir mais. A silenciar um pouco todas as verdades absolutas que adquiriu, deixar elas um pouco de lado e abrir um espaço para o que é novo. E também para outros, que eu sei que vai acontecer isso, vão ter uma clareza do porquê as coisas são como são. Né? Uma ferramenta aí para trabalhar, uma ferramenta aí de serviço. Vão se dar conta da ferramenta que possuem. Não há por que estabelecer um Estado como privilegiado, não há por que rebaixar um Estado como indigno. Tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Todas as estradas levam a São Paulo. Bom, essa aqui então é a pergunta que eu deixei para tratar mais para o final, mas talvez seja de bastante utilidade e faça parte da onde a gente está aqui. Por que está o mal na natureza das coisas? Bom, essa foi na pergunta 634 do Livro dos Espíritos, Kardec faz para os Espíritos. Só que aqui já vemos nessa pergunta que ele está aceitando a ideia de que o mal está na natureza das coisas. Exatamente. A senhora já questionaria a partir daí. Peraí, eu não sei se eu concordo. Né? Olha, a senhora viu que depois de conversar umas 3 horas com a senhora, começa já a pensar desse jeito. Começa a fazer efeito as injeções, né? Então, as injeções às vezes elas doem, né, vó? Mas são boas para a saúde, né? Pode ser. Eu falei que eu não sou vó para ficar dando chá doce. Ah lá. Tá certo. A injeção serve, né? A injeção a avó dá, né? Também. Também dou carinho. Vou chamar a senhora de enfermeira, avó, então. Não. Vamos lá, olha. Então, ó, por que está o mal na natureza das coisas? Então, obviamente, os espíritos evoluídos disseram, olha, vamos falar na linguagem dele, porque o tempo e a necessidade, olha só, a necessidade e aqui a pergunta para a qual a pergunta foi criada existe, então vamos sanar, né? Então lá, por que está o mal na natureza das coisas? Daí ele falou, olha, estou falando do mal moral. Logo, ele também admitiu haver a existência de 2 maus. Um moral e o outro não sei o qual. Talvez amoral, imoral. Mas enfim, não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Daí os espíritos respondem o seguinte, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. E no caso da senhora, é a matéria, né, que foi criada simples e ignorante. O ser humano. O ser humano. Essa forma particular de estrutura da matéria que existe aqui, em alguns outros aquis, né? Alguns outros aquis. A alma. Não, o ser humano, a estrutura física e psicológica. Tá. É verdade. Daí ele falou, ó, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele, se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Só que aí entra em contraste. Não é que entra em contraste com o que a senhora falou. A diferença é que a senhora falou, bom, se ele decidir se despertar de supetão, a única diferença é que ele, igual a gente quando acorda de supetão, tem uma sensação de susto, de espanto, caiu do nada. É diferente a experiência, mas ela pode existir. Por isso que a senhora disse, olha, é relativo. Irmão, vamos lá, vamos começar a quebrar essas coisas aí. Vamos lá. Irmão, você tem um filho de 2 anos de idade. Você deixaria esse filho dentro de uma sala
com um colchão e uma fogueira para ele escolher onde ele vai deitar? Não, Não, né, irmão? não. Mas vamos supor que a sala só tenha um pano, Aham. Um um pano ali dobrado. dobrado. Você vai colocar ele no pano dobrado ou no chão frio? No pano. Pois é, irmão, a vida também não lhe trata mal. A vida não sabe nem o que é mal. Entendi. Tudo é perfeito. Quem seria? Quem seria o idiota que ia criar um ser humano simples e ignorante e depois jogar numa sala com uma fogueira e uma cama para ele escolher onde deitar? Se ele é simples e ignorante, não sabe o que é fogo, não sabe o que é dormir? Não, irmão, as coisas não são assim. Olhe para a sua vida. Olha que bênção sua vida. Olha que cuidado. Olha que maravilha. Você percebe o amor da vida sempre se manifestando na sua vida? Você percebe, irmão? Então, eu acho que o que eu percebo é muito pouco do que se manifesta. Pois está na vida de todo mundo. É sempre perfeito. Por mais que pareça para você não ser. Tem Melhores condições. São as melhores condições. Se houvesse possibilidade de não ter condição, perfeita. Eu lembrei, então, o que a senhora acabou falando aí, me fez lembrar da passagem lá da Bíblia, vó, que em Lucas 11, de 11 a 13, ele fala o seguinte, ó: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então caiu bem com o que a senhora falou, né? Nem mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Então não vai achando, né? Vai transformar em verdade absoluta. Vamos lá então. Olha aqui, ó. Aqui, então no versículo 13, ele já admitiu a possibilidade de que existe um Pai e ele está no céu e que ele dará o Espírito Santo. Irmão, vamos concluir só lá a frase lá do outro livro, para a gente não se perder? Vamos. Vamos lá? Graças a Deus. Obrigado por lembrar. Vamos lá. Então ele disse: já te dissemos, espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho, tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso, a frase final, é preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Bom, eu trocaria tudo esse negócio de bem e de mal por experiência, que não é boa nem má, é apenas experiência. Tá. Assim como a montanha não é ruim, a montanha não é boa, a montanha é só montanha. Assim como a rocha não é ruim, não é boa, é só rocha. Assim as experiências não são boas nem ruins, são só experiências. Com o propósito de comunicar a matéria que esqueceu a sua realidade, a lucidez da essência perfeita. Tá, seria... É como se eu estivesse ouvindo da senhora quando um escorpião, por exemplo, pica a minha mão. Se eu for atrás de amar a Deus sobre todas as coisas, então eu vou ser apenas o observador, está bem, tudo bem, picou, agora faz o que tiver que ser feito, se não tiver morre, tá tudo bom. Tá tudo como tá. Tá certo. Como tá. Então tá bom, vó. Eu vou agradecer aqui a presença da senhora, os ensinamentos, e pedir para a senhora uma última mensagem para os nossos queridos amiguinhos que estão ouvindo. Tá certo. Então, olha, meus irmãos, meus filhos, meus pais e minhas mães, recordem que vocês são a essência perfeita por detrás de todas as coisas. Não é mais tempo de
proliferar a separatividade. O sino cósmico soou. É hora de acordar do sonho. Relembrem a essência perfeita e una que vocês são. Isso é muito simples. Sentem, fechem os olhos, respirem e amem. Abram os olhos, levantem e amem. Caminhem, trabalhem, se relacionem e amem. Morram, nasçam, acordem e durmam e amem. O que quer que fizerem, o que quer que não fizerem, seja sempre o amor, o serviço, o verdadeiro serviço, o esteio de vossos pés, o abrigo para vossas cabeças, o agasalho de vossos corpos, o alimento que os sustenta, o ar que vocês respiram, porque este amor é o que vocês são e nada mais. Esta é a mensagem. Foi bonitinha? A senhora está ouvindo aí? Estou aplaudindo. Ouvi sim. Vamos ver se daqui a 2 dias vai continuar aplaudindo. Quando for sentar e levantar e quebrar o pé e continuar amando. Vamos ver se vai aplaudir. Vamos. Aplaudiremos porque já não somos mais os mesmos. Amém. Graças a Deus, vó. Olha, obrigado então, até uma próxima oportunidade, se assim os eventos de Deus permitirem. E então que a senhora tenha aí uma jornada maravilhosa no seu aqui e no seu agora. Paz e graça a todos vocês. Paz e graça. Paz e graça. Nós nos encontramos na hora que o bicho pegar. Tá certo. Amém. Que assim seja. Bom, então, meus irmãos, graças pelo acolhimento, fiquem em paz e a gente se vê quando o bicho pegar. De verdade mesmo.